Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Acaba de estrear, chama-se Macau, 20 anos depois. É um documentário sobre Macau, 2 décadas depois da transferência de administração. Um trabalho do realizador Carlos Fraga e da produtora Helena Madeira, ambos da Livre Meio Produções. São eles os nossos convidados de hoje. Muito obrigado por estarem connosco. No caso do Carlos Fraga, é já um regresso, esteve connosco há alguns anos. Na altura estava com este projeto numa fase inicial, ou quase. Nesta altura chega ao fim. Foram vários anos de trabalho que se traduziram primeiro numa série documental de 6 episódios. Foi, de resto, transmitida há bem pouco tempo aqui na TDM Canal Macau. E agora é lançada, então, esta versão longa-metragem, Macau 20 anos depois, um documentário que junta material que já foi trabalhado nestes vários episódios. É o fim de uma longa caminhada. Perguntava-lhe como é que viveu o momento em que acabou de editar o último vídeo. Foi uma sensação de alívio, missão cumprida? Pois sim, olha, de alguma maneira sim. Foi um misto. Por um lado, essa sensação, porque isto foi realmente uma aventura e um caminho, às vezes, em algo árduo. E, portanto, foi também, por outro lado, a satisfação do dever cumprido. Quer dizer, conseguimos chegar ao fim, apesar de todas as vicissitudes e dos problemas que tivemos pelo caminho. De modo que, enfim... E depois também aquela incerteza, será que eu já não volto a Macau depois disto? Nós ficámos bastante relacionados emocionalmente com Macau. Falávamos do fim, como é que nasceu este projeto? Inicialmente a ambição era bastante mais modesta, digamos assim, mas a ideia acabou por ganhar vida própria. Uns episódios, pode dizer-se, foram dando a deixa para os episódios seguintes. Como é que se desenrolou esta série? A nossa primeira vinda a Macau foi para o Carlos fazer filmagens para ilustrar as entrevistas do primeiro documentário, que era Macaenses em Lisboa. Os entrevistados naturalmente falavam sobre Macau e era preciso ilustrar as imagens. Quando chegámos a Macau e andámos por aí a filmar, efetivamente percebemos que, de início pensámos que era importante fazer um documentário sobre o outro lado da história, portanto se fizemos Macaenses em Lisboa, agora Portugueses em Macau. E viemos a segunda vez para filmar Portugueses em Macau. Ao filmar Portugueses em Macau, tivemos um contacto direto, a história é exatamente esta, direto com a Casa de Portugal e muito concretamente com a doutora Amélia António. E achámos que o trabalho da Casa de Portugal, da doutora Amélia António, num chapéu que seria, depois chamámos-lhe a Portugalidade, que merecia um terceiro documentário. Então viemos fazer o terceiro documentário. No decorrer, penso que foi assim, do terceiro, ou ainda no final do segundo, quando viemos fazer o terceiro, então avançou-se para a lusofonia, porque entretanto fomos ao Festival da Lusofonia, gostámos de tal forma do Festival da Lusofonia que achávamos que merecia um documentário só sobre o Festival da Lusofonia, e esse documentário foi filmado quando o Festival da Lusofonia fez 20 anos, por coincidência também foi quando fez 20 anos que foram feitas as filmagens. Depois, os macaenses, se tínhamos filmado os macaenses em Lisboa, era importante também termos os macaenses em Macau. E os chineses de Macau era importante para fechar o ciclo. Portanto, a abordagem era sobre a comunidade portuguesa, as pessoas relacionadas com a comunidade portuguesa, ou seja, os lusófonos e os macaenses, e os chineses, para percebermos o que é que eles pensavam de nós e de Macau, principalmente qual a opinião deles sobre Macau depois da transferência, que era importante saber a opinião deles. E assim chegámos aos 6, pronto, e parámos. Achámos que era a altura de parar. Pegando neste último episódio, talvez para um público lusófono trate de temas menos conhecidos, menos abordados, tem a ver com justamente esta questão da percepção que os chineses têm sobre os portugueses, a presença portuguesa, as comunidades lusófonas aqui em Macau. Ouviram várias pessoas da comunidade chinesa para ter esta percepção sobre a comunidade portuguesa, sobre a presença portuguesa em Macau. Antes de irmos ao que foi dito por essas pessoas, quem é que foram ouvir? Olha, nós temos nesta série, tivemos, porque já estamos a falar de uma série que já está terminada, uma assessoria de um antropólogo, que é macaense, mas que vive em Portugal já há uns anos, que é professor na Universidade de Lisboa, que é o professor Carlos Piteira, e ele foi quem também nos facilitou muitos dos contactos em relação aos diferentes programas, porque ele é conhecido e já tem uma rede de contactos e, enfim,
e é respeitado até como investigador também. Bom, a escolha das pessoas que entrevistámos no programa dos chineses teve muito que ver com sugestões que o Carlos Piteira deu, e depois com alguns contactos que tivemos também ao longo destes 5 anos que andámos a caminhar aqui para Macau. Sendo que, penso que se pode dizer, tentaram fugir a um enquadramento institucional. Exatamente, mas isso em toda a série. É claro que havia pessoas a quem não podíamos deixar de referir e de entrevistar, mas realmente fugimos sempre a esse aspecto mais institucional. E no caso dos chineses, depois também. Fomos a pessoas, como também quisemos nos outros, mais jovens, menos jovens, homens, mulheres, empregados do Estado e não. Enfim, ter aí um leque amplo e diverso de posturas, de visões, para que foi o que sempre quisemos, dar ao espectador precisamente isso, para que depois o espectador, a partir daí, saque a sua conclusão. Vale a pena sublinhar que nenhum destes episódios tem voz off, portanto é feito inteiramente através das declarações dos vários entrevistados. Vamos então ao que foi dito neste último episódio, já iremos aos outros, mas em relação à questão do olhar dos chineses para os portugueses, que destaques é que fariam do que foi dito? Eu, e não só eu, mas alguns macaenses, inclusive, que viram esse documentário lá em Portugal, ficámos todos agradavelmente surpreendidos com a opinião dos chineses sobre os portugueses. E as pessoas que entrevistámos, todas elas manifestaram uma opinião sobre nós muitíssimo agradável, com bastantes elogios acerca dos portugueses e da personalidade dos portugueses, referindo muito o selo que a cultura portuguesa deixou e está presente em Portugal, e que eles próprios, em Macau, e que eles próprios, um deles até nos dizia que já tem a cultura portuguesa no seu ADN, e é um chinês. Não estamos a falar de macaenses, estamos a falar de chineses. Sim. Mas eu estava a dizer, inicialmente o que eu disse foi que alguns macaenses em Portugal que viram esse documentário ficaram muito satisfeitos por terem tido a possibilidade de saber a opinião, de conhecer a opinião desses chineses que nós entrevistamos, a opinião acerca dos portugueses. Outra coisa curiosa que eu pessoalmente achei nas entrevistas que fizemos aos chineses foi como eles tão bem distinguem os portugueses e os macaenses mesmo. Portanto, eles falam, porque para mim era uma coisa que me fazia um bocado de confusão, macaenses são os naturais de Macau, que inclui os chineses e outras pessoas que tenham nascido em Macau, mas eles, chineses, fazem uma distinção muito clara entre o português, o macaense e o povo de Macau. O povo de Macau, portanto, os chineses, o povo de Macau. E achei isso curioso também. Essencialmente foi isso. Eu tenho uma coisa a acrescentar, achei graça porque quase todos coincidiam em que no perfil do português punham que era um povo que falava muito e fazia pouco. E eu achei piada a isso, porque ainda por cima foram vários que opinaram isso. Mas eles ilustravam essa percepção que têm? Ilustravam com a experiência que têm, do contacto que têm com os portugueses, não é? Sim. Mas é engraçado que nós antes desta série fizemos um sobre a comunidade chinesa em Lisboa. E aconteceu o mesmo. Os chineses também diziam isso, os portugueses falam muito e fazem pouco. Mas é curioso, desculpa interromper, também já agora acrescentar. Eu acho que acho mesmo, e tu também acho que pensas isso, eles não dizem isso de uma forma depreciativa. Exato. Eles até admiram isso. Eles acham interessante o facto de nós não trabalharmos tanto como eles, termos mais tempo de lazer e darmos mais importância ao lazer. Inclusive, lá em Lisboa, quando entrevistámos chineses mais jovens para esse documentário, que não faz parte desta série, e eles valorizam isso. Sim, é verdade, é verdade. E, portanto, não é com aquele sentido negativo. Falam muito e não fazem nada. Não é bem isso. Fazemos bastante menos do que eles, temos mais tempo de descanso. Temos outra forma de viver, exato. E eles apreciam isso, de facto. Eu acho que eles até apreciam isso. Estamos a falar de percepções, se falarmos de relacionamento, muitas vezes fala-se da questão de que são comunidades que coabitam e coexistem pacificamente, harmoniosamente, mas que existe pouca relação. É um clichê que tem razão de ser? Eu acho que sim. A minha percepção é essa. Ambos lados falaram disso. Falaram de que realmente estão um pouco de costas uns para os outros
e convivem, mas não conhecem muito uns dos outros. Eu não sei, pela expressão que vejo em ti, que não estás muito de acordo, mas esta foi a percepção que eu tive. Inclusivamente, há aí uma intervenção muito engraçada do Salles Lopes, do Fernando Salles Lopes, que diz que o entendimento entre as comunidades deve-se ao desentendimento, porque como uns não falam a língua dos outros, podem se insultar, que não se ofendem nem se zangam. Bom, isto é uma forma caricata de apresentar a coisa. Às vezes ficam com versões ligeiramente diferentes em textos oficiais, não é? Eu penso que sim. Portanto, a minha percepção é essa. Eu não sei, Helena, provavelmente pelo gesto que fez não estará completamente de acordo, mas eu acho que sim, que apesar de todo este tempo de convivência, ainda há aqui um fosso muito grande de conhecimento mútuo. Acho que sim. Não sei qual é a tua opinião. Quer complementar? Nós tivemos entrevistados que fizeram referência que viviam portugueses no mesmo prédio que eles e que se davam e comiam a comida uns dos outros. Tivemos chineses que trabalhavam com portugueses e que elogiaram muito, gostavam de ter, gostavam que os chefes deles fossem os portugueses, preferiam os portugueses do que os próprios chineses, de serem chefes deles, não foi? Fizeram referência a isso. Portanto, houve ali várias referências a um entendimento. Sim, mas estavam a referir mais à generalidade. Mas, sim, agora, se calhar na generalidade, provavelmente será assim, e acredito que seja assim, mas nós conhecemos muitas pessoas, conhecemos portugueses, dos que entrevistámos e outros que não entrevistámos, mas que conhecemos, que se relacionam com chineses, não é? Muito de perto. Claro que a língua comum aí tem que ser o inglês, portanto tem que ser portugueses e chineses que falam inglês e falando, é só mesmo o problema da língua, a partir do momento em que esteja ultrapassada a barreira da língua e isso ultrapassa-se falando inglês, acho que há uma proximidade até bastante grande, na minha opinião. Agora, quando são portugueses que não falam inglês, chineses que não falam inglês, nem falam nem espanhol, nem língua nenhuma, mais. É mais uma questão linguística. Eu acho que é só mesmo uma questão. Eu acho que é muito mais uma amplo. questão linguística. Não digo só, mas acho que é muito de acordo, mais. mas enfim. Pois. Mas diga. Não, acho que quer é dizer, mais não estou muito de acordo, linguístico inclusive, do que porque, olha, por uma razão que me parece bastante evidente e toda a gente o diz, que os É um chineses, debate agora aqui. que os chineses de Macau são diferentes dos chineses de Hong Kong e do continente. Porquê? Pela influência cultural portuguesa. Portanto, dá-me ideia de que... Olha, perdi-me, pá. Aqui nesta minha Eu acho recuperação. que pode haver ausência de relação dos portugueses com os chineses do continente que, entretanto, invadiram Macau. Isso acredito que sim. Mas os chineses de Macau, que já viviam cá e trabalhavam cá e cresceram cá e estudaram cá antes da transferência, acho que se relacionam muito bem com os portugueses, acho que estão imbuídos, temos entrevistas no nosso documentário de pessoas chineses católicos, não é? Portanto, acho que há uma fusão até bastante grande, cultural, aqui em Macau, entre chineses e portugueses. Tem também mainlanders nos comentários? Não. Não quis, não fazia parte. Já teriam uma opinião completamente diferente. Se calhar nem sabiam quem nós éramos, não é? Quem são os portugueses, não sabem. Muito bem, vamos avançar, falar também de um aspecto que tem a ver com a presença portuguesa em Macau e vai para além disso. É um dos temas de um dos episódios, interculturalidade, lusofonia em Macau. Existem autores, nomeadamente um professor aqui radicado em Macau, o Ivo Carneiro de Sousa, que diz que a lusofonia existe em Macau como não existe noutra cidade do mundo, por circunstâncias várias e por causa das particularidades de Macau. As comunidades lusófonas acabam por ter em Macau um sentimento de comunidade maior que não têm noutros sítios que estão em condição de expatriados, imigrantes. Com que impressões é que ficou sobre esta questão das convivências e da convivência das comunidades lusófonas em Macau? Eu concordo com isso. Realmente também foi a percepção que tive. Não sei se talvez pela pequenez e pelo reduzido número de elementos de cada comunidade lusófona, mas penso que sim, que se relacionam e que até necessitam esse relacionamento. Queixam-se às vezes que durante o ano não há tanta relação, mas que ela depois aflora com uma intensidade imensa quando se aproxima
o momento do Festival da Lusofonia, o que prova que realmente eles, penso que sim, que de alguma maneira se relacionam, mais ou menos durante o ano, mas que se relacionam e que se sentem como uma comunidade. Eu penso que sim, que isso paira no ar. Acho que sentem essa unidade, penso que sim. Em relação à comunidade macaense, uma parte importante do trabalho, há 2 episódios de um total de 6, macaenses em Lisboa, macaenses em Macau. E falando dos macaenses, existe sempre, e com razões para isso, um certo debate antropológico ou filosófico sobre a identidade macaense. O que lhes perguntava era, no final, ficaram com mais dúvidas ou mais certezas sobre aquilo que é ser macaense? Olha, se eles têm dúvidas, eu não posso ter certezas. Acho que fiquei com as mesmas ou mais dúvidas que tinha. Acho que não ficou muito claro, isso da identidade não ficou muito claro. Sinceramente, a conclusão a que cheguei depois dessas entrevistas, é evidente que ela existe. E eles sentem-se macaenses e são macaenses e sentem-no. Agora, como isso depois se define e como se traduz numa forma de estar particular, sim, também é verdade que a têm, mas não há dúvida que têm problemas de identidade e é de perceber porquê. Estão realmente aí nessa ambiguidade de mistura e que não é uma mistura só, porque realmente é uma mistura muito vasta e com ascendências muito variadas, e penso que realmente eles como comunidade macaense, não encontraram ainda a forma como se definir e como... Não encontraram uma forma ou encontraram várias formas? Ou encontraram várias formas, talvez, sim, talvez seja isso, exatamente. Se calhar o procurar uma forma é errado. Sim. Se calhar é realmente várias formas e não há outra forma de encarar a coisa. Sim. Provavelmente é isso mesmo. Helena, qual é que é a sua leitura depois de tudo aquilo que ouviram? Concordo perfeitamente com o Carlos e penso que o problema da identidade dos macaenses é de muitos outros povos pelo mundo inteiro que têm, não é? Então Portugal foi pródigo nisso, em espalhar macaenses ou pessoas do tipo dos macaenses pelo mundo inteiro, não é? Temos jovens nascidos em Macau que são filhos de uma guineense e de um São Tomé. Sim. E a mãe põe o problema de transmitir a cultura ao filho. O filho nasce em Macau, cresce em Macau, tem a cultura da mãe que é da Guiné, do pai que é de São Tomé. Portanto, penso que é um problema que muita gente no mundo tem. Portanto, os macaenses são um cidadão do mundo, global. Mas em termos de autoidentificação foram dadas muitas respostas, muito variadas, mas imagino que haja 2, 3 respostas quase tipo que receberam em muitos casos, ou não? Sim, com a identificação da terra. Isso parece-me que era o mais evidente, que para eles era básico, que para o macaense tem que fazer parte do perfil, da filosofia e da forma de ver o mundo do macaense. Quer dizer, por exemplo, nascer cá? Pois, aí já começam as dúvidas. Ok, já começam as dúvidas. Vamos centrar-nos naquilo que foi mais o denominador comum das várias respostas, ou as respostas mais recorrentes, as respostas tipo, digamos assim. Dizia que era essa questão de ligação identificar-se com a terra. Obviamente, a ligação ao Macau. E quando entravam nisso, punham essa questão também. Quer dizer, tinha que ser nascido cá. Não tem que ser nascido cá. Mas se sente a terra como a sua terra, tem direito a sentir-se macaense. E a coisa fica por aí, mas o sentir a terra, isso sim, foi uma coisa comum praticamente em todos os depoimentos. Que outras respostas se ouviram uma e outra vez? Eu acho que uma também que se repetiu bastante é: eu sou português de Macau, eu sou português. Eu acho que o peso do ser português que surge também. Em quase todos os entrevistados falam também isso. Reconhecem isso como... Sim. Tirando 1 ou 2 ou 3, não sei agora quantos, mas poucos, uma minoria é que dá mais ênfase ao lado chinês. A larga maioria dá ao lado português. Eu sou português, mas sou macaense, mas sou português. Ninguém começa por dizer eu sou chinês. Ninguém começa por dizer isso. Mas de Macau, não, eu sou português.
Este capítulo longo está de alguma forma encerrado com esta estreia. Já agora, antes de mais, vai passar na RTP? Vai passar na RTP1 em dezembro. Não sabemos ainda a data. Não sabemos o dia certo. Mas provavelmente até será entre 19 e 20 de dezembro. Por altura também das comemorações dos 20 anos. Exato. Portanto, este capítulo está encerrado, mas vão continuar a trabalhar sobre Macau. O que é que nos podem adiantar daquilo que está em cima da mesa? Já existem alguns projetos que têm a ver com o papel de Macau na estratégia Uma Faixa, Uma Rota. No concreto, o que é que poderá vir aí? O projeto está numa fase de pré-produção. Já há movimentos feitos, já há gestões feitas, já há contactos feitos, já há um assessor connosco, que é uma assessora neste caso, mas ainda não podemos avançar muita coisa, porque, entre outras coisas, também dizem que dá azar quando se fala muito das coisas. Estás influenciado pela cultura chinesa, dá azar. Estou a começar. Mas diz tu, enfim, a fase em que estamos na fase de pré-produção. Temos um projeto montado, escrito. Temos uma consultora, que é a professora Fernanda Ilhéu. Presidente da Associação Amigos da Rota da Seda? Presidente da Associação Amigos da Nova Rota da Seda. Nós também somos associados da Nova... Nós, a empresa, a Livre Meio, associados da Associação Amigos da Nova Rota da Seda. Estamos em conversações muito positivas com a Embaixada da China em Portugal, que é fundamental que apoie institucionalmente este projeto. Provavelmente iremos fazê-lo em parceria com uma produtora chinesa, que tem também instalações em Lisboa. Estamos na fase de encontrar apoios, patrocínios, mas o projeto faremos tudo para que se concretize e eu acredito que sim. E nesse projeto estão incluídas, obviamente, filmagens em Macau, neste contexto desta iniciativa, e da Bacia do Guangdong, obviamente. E eu espero para o ano, lá para abril, já estar aqui. O Carlos já estar aí a filmar, se tudo correr bem. E, entretanto, vão passar a ter um pé aqui em Macau. Com a produtora. Exatamente. Que nós abrimos uma produtora aqui. Sim, isso vai nos ligar ainda mais que o que já estávamos a Macau. É uma produtora que constituímos há algum tempo, não há muito, mas há algum tempo, que se chama Macau Doc, porque realmente vai estar muito nesse âmbito dos documentários, que é um tema que nos atrai muito desde há muito tempo, já com a Livre Meio também. E pronto, e vamos lhe dar vida a esta produtora, é essa a intenção, claro, que por isso a abrimos. Outros projetos que tenham em mente para além deste? Olha, eu vou-lhe dizer muito honesta. Antes de começarmos a percorrer algum caminho com este projeto da Nova Rota da Seda, tínhamos pelo menos 3 projetos sobre Macau e que eu tenho muita pena de não os fazer, mas ainda acredito que seja possível fazê-los. E algumas pessoas em Macau sabem quais são. O que é certo é que nos contactos que se fizeram houve alguns entraves e como entretanto surgiu esta ideia da Nova Rota da Seda que começou a fluir mais rapidamente porque tem mais a ver com portugueses e chineses e os anteriores, os 3 projetos que eu falei tinham quase especificamente a ver com a comunidade macaense, mas que eu tenho pena se não os fizer, digo-lhe já aqui. Portanto, esses estão em stand-by. Não estão esquecidos, estão em stand-by, pelo menos por minha vontade, o Carlos, enfim, mais ou menos. O grande projeto agora é esse e depois temos alguns trabalhos, mas só em Portugal, que já nada têm a ver com Macau, que estamos a fazer, mas são mais locais e em Portugal. Muitos dos trabalhos que têm produzido ao longo dos anos, não só esta série, têm acabado por passar depois na RTP. Qual é que é a receptividade que existe em termos de televisões nacionais em Portugal para este tipo de temáticas que tenham a ver com a China, que tenham a ver com Macau, ao nível documental? Qual é que é a receptividade? Digo isto porque penso que nem todos os episódios desta série passaram na RTP. Não, e isto se calhar não é muito positivo dizer da minha parte, eu sei como são estes mundos, eu já ando cá desde há muitos anos, desde 73 comecei nisto.
e sei que isto não se deve dizer e não é possivelmente politicamente correto, mas eu sou assim, o que é de fazer? Em relação a isto concretamente, a televisão teve uma atitude que me pareceu que nem sequer correspondia à realidade. Ou seja, o argumento que apresentou para não comprar, digamos, a série inteira, comprou os 2 primeiros, os outros 4 não comprou, embora agora a longa-metragem sim e até vai para a RTP1, nem sequer é para a RTP2. Mas o que é certo é que o argumento que apresentaram era que Macau já era muito conhecido e que já tinham muitas coisas sobre Macau. Que é curioso que contrasta com todas as opiniões que recolhemos das pessoas que entrevistámos, e foram 85 entrevistas que fizemos ao longo destes 6 documentários. Portanto, foram umas quantas pessoas, à parte de todas as outras com quem fomos falando. E o sentimento geral é de que realmente sentem que Macau não é conhecido em Portugal e que os portugueses do continente, de Portugal, não conhecem ainda Macau, apesar do tempo que passou, que é tanto. E este é o sentimento geral. E eu realmente também concordo e acho que sim, que não é conhecido. Mas o argumento apresentado foi esse. Não, mais coisas sobre Macau não, porque Macau já está muito visto e já toda a gente o conhece, mais coisas sobre Macau e tal. Portanto, a receptividade é relativa. Agora, a que é que isso só obedece? Pois pode ser a muita coisa. Pode ser à pessoa que nesse momento está a decidir, que não coincide com a forma de pensar do outro que vem a seguir a ele. Mas o que é certo é que isto foi o que aconteceu. Nós apresentámos a série de 6, disseram que os 2 primeiros está tudo bem, os outros 4 já sobram. Mas depois também, surpreendentemente, aceitaram este último documentário para a RTP1. Portanto, não sei, isto é tudo assim um bocado... Umas vezes são temas interessantes, outras vezes não. Não sei muito bem como funcionam esses critérios. Em termos de apoios para esta série documental, que balanço é que se pode fazer? Aqui a produtora que diz... Olha, os nossos apoios foram, 90% foram apoios em serviços e em materiais e em logística, não é? Logística e também em técnicos. Depois, curtíssimos apoios financeiros, portanto, foi uma série feita com muitíssima dificuldade, mas nós somos teimosos e quisemos levar isto por diante e atingimos o nosso objetivo, com dificuldade, mas atingimos, tivemos que desbravar muito caminho, mas os apoios fundamentais, quer dizer, eu agora posso esquecer-me de algum, mas quero que lhe refira o nome das entidades que nos apoiaram. Como entender? Pois olha, nós tivemos a Fundação Oriente, a Casa de Portugal, o IPOR, o Instituto Confúcio em Lisboa, Jorge Álvares, a Fundação Jorge Álvares, importantíssima também, o Turismo de Macau só nos primeiros 2 ou 3 documentários, depois já não. Assim, basicamente. Mas quem nos acompanhou realmente desde o início foi a Casa de Portugal, a Fundação Oriente e a Fundação Jorge Álvares e o IPOR. Esses foram ali ombro com ombro connosco. Sem grandes apoios, mas tiveram aí apostaram no projeto também. Apoios que poderão continuar nesta nova fase. E esperamos que sim, acho que ficamos com boas relações. Aqui também ficamos em com boas Macau. relações. Carlos Fraga, Helena Madeira, muito obrigado por terem vindo. Nós é que agradecemos. Temos que agradecer também à TDM. E à TDM. Porque todos os documentários foram exibidos na TDM, claro. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo ao Obrigado Obrigada a nós. Obrigado. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.